nesta casa espírita. Que os teus mensageiros de luz possam se fazer presentes em todos os departamentos, em todas as atividades dessa casa, na noite de hoje. Que possamos vibrar os nossos corações em serena harmonia, unindo-nos os pensamentos à luz do teu evangelho de amor. E assim nos colocarmos na posição de recebedores dos ensinamentos que serão veiculados e das energias, das vibrações renovadoras que a espiritualidade amiga tem para cooperar conosco nas nossas lutas. Ampare e inspira, querido Mestre, o nosso irmão Valdir, que tão gentilmente se preparou para veicular as lições da qual se faz portador, e que possamos sairmos renovados pelas perspectivas de filiarmos definitivamente o nosso coração ao teu reino e de luz e de amor. Se conosco, Senhor, em teu nome, damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Boa noite aos caríssimos irmãos aqui presentes. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. E rogamos a Deus que nesta noite nós possamos aproveitar os ensinamentos que a espiritualidade maior nos tem trazido no decorrer desses milênios e que vem nos auxiliando nesse processo de evolução e de crescimento espiritual de todos nós. O nosso tema da noite é visão e audição dentro da passagem da transfiguração no Monte Tabor, à luz da doutrina espírita. Mateus 17, 1, 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados com a situação, com a passagem. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio,
E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Esta é a passagem do Evangelho de Mateus 17, 1-13. Nós vamos trabalhar alguns versículos deste, que naturalmente não dá para nós trabalharmos todos, mas vamos trabalhar na medida do possível, tudo aquilo que for possível trabalharmos, porque é um material bastante extenso, baseado em um trabalho desenvolvido por Honório Onofre de Abreu em A Gênese. E nós vamos ver até onde nós podemos chegar. É um material de estudo, realmente, mas bastante profundo, que nós vamos tentar sintetizar de uma forma bastante simples e bastante clara, né? Primeiro vamos trabalhar o significado de transfiguração, né? E segundo o Honório Abreu, transfiguração é um processo que Jesus mostra para os discípulos a autoridade dele, né? O seu rosto tornou-se resplandecente como o sol, e as vestes brancas como a luz. Ele estava ali então empanado pelo somático dele, que Jesus estava empanado ali pelo corpo dele até então. Naquele momento ele se mostra realmente o que ele era, além daquele processo no corpo de matéria física, transcendendo aquela situação, né? Mostrando realmente o que ele é. A postura dele, além daquela postura, e um corpo ali que denominava então, chamando-se Jesus, né? Ou denominado, né? Pelo nome de Jesus. Então ele se mostra algo muito além daquilo. Então naquela hora em que ele entra num processo de reflexão e de concentração, né, Jesus, ele mostra para os discípulos o que ele é para além da carne, do véu de carne. Quer dizer que então, Jesus naquele momento extrapola as leis. Vai além das leis, daquilo que nós conhecemos, do entendimento da lei que nós alcançamos, né? Transfigurando-se, como nós observamos aqui na passagem de Mateus, o seu rosto semelhante a um sol e as vestes completamente brancas. Além disso, a presença de Moisés e de Elias, né? Que Jesus confirma depois aos discípulos daquele momento, que João Batista foi Elias reencarnado novamente. Mas ele faz uma colocação ali interessante também sobre Elias. Primeiro ele diz, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí depois ele diz assim, ele já veio e não reconheceram. E Elias realmente retornou recentemente, trazendo, Elias, depois João Batista, trazendo realmente um esclarecimento extraordinário a benefício de todos nós espíritas, há 100 e poucos anos atrás, estando na Terra, trazendo os esclarecimentos que todos nós estamos utilizando nos dias de hoje. Então, os 3 apóstolos no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, ficaram embevecidos, ficaram estarrecidos em desequilíbrio ante a visão de um Jesus cujo rosto resplandecia como o sol e cujas vestes eram brancas como a luz. Os discípulos ficaram realmente assustados com a visão. Embora eles fossem muito bem preparados, não estavam preparados, prontos para aquilo, né? O que nós vamos ver aqui, ó. Os 2 elementos conversando com ele, Moisés e Elias, e eles não conseguiram administrar a visão. Nosso assunto é visão, não é? Visão e audição, não é verdade? Não conseguiram administrar a visão, os 2 discípulos. O que aconteceu com eles? Eles caíram ao chão com o rosto no chão e ficaram. Como nós lemos ali na passagem, quando Jesus os tocou, que eles levantaram os olhos, já não viram mais Moisés e Elias, né?
o que aconteceu? Opa! Vou voltar lá. Está no capítulo 17 de Mateus, uma nuvem os encobriu. Nós vamos trabalhar um pouquinho, se der tempo, a questão, o significado, o simbolismo da nuvem, viu, gente? É muito interessante, né? Porque isso tudo está relacionado com os dias de hoje. Porque todos os ensinamentos de Jesus, da época lá, históricos, precisam ser trazidos aos nossos dias, entendidos e compreendidos por nós no momento atual. Então, uma nuvem os encobriu para que tampasse, para que obliterasse toda a capacidade de visualização, para que não houvesse um processo de enceguecimento. Ante aquele episódio, da nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é meu filho amado", referente a João Batista. Vocês se lembram que na passagem, quando Jesus era batizado por João Batista, uma pomba desceu na cabeça de Jesus e quando Jesus se retirava das águas, ele disse a mesma frase, né? "Este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no". E nós estamos ouvindo João Batista em nossos dias hoje. Elias, depois João Batista, depois esteve aqui entre nós de novo. E nós estamos ouvindo. E vamos ouvir muito. Não estamos vendo, mas estamos ouvindo, né? Porque a questão de ver é um processo um pouco mais... um processo de desenvolvimento do nosso campo mental, como nós vamos trabalhar um pouco, né? Visão e audição. Então, a visão é, sem dúvida, um dos sentidos mais expressivos. Eu vi, mas às vezes é preciso ouvir muito para ter capacidade de ver. Deu para entender, gente? É preciso ouvir muito para ter capacidade de ver. Vamos recordar uma passagemzinha que nós fizemos aqui num trabalho. Não me lembro se foi de segunda-feira à noite ou terça, ou num domingo de manhã. Quando João Evangelista é levado aos ares, né? Através de um arrebatamento, o pessoal confunde arrebatamento com desdobramento. O Honório Abreu diz que é um pouco diferente, que arrebatamento está muito acima de desdobramento. Mas diz que é um tanto quanto complicado explicar isso para nós, para o nosso entendimento ainda. Então, quando João Evangelista, nos ares, se encontra com Jesus para receber os ensinamentos do Apocalipse, o que ocorre? Ele ouviu uma voz de trombeta por detrás. Perceberam? Jesus não apareceu a ele na frente da visão de João Evangelista, mas a voz de trombeta, quer dizer, muito forte por detrás. Então, ele ouviu a voz pelos ouvidos, mostrando para nós também naquela passagem que os nossos ouvidos no momento estão mais desenvolvidos que a visão. E é pelos ouvidos que nós vamos vendo. Olha que coisa interessante. Mas que nós estamos trabalhando com o nosso campo de desenvolvimento, de evolução, de crescimento espiritual, o nosso processo de desenvolvimento da visão. É uma lei natural. É o caso que aconteceu com os discípulos de Jesus. A visão deles não suportou a carga de luminosidade daquele sol resplandecente do rosto de Jesus. Não suportou. No caso de João, quando ele virou-se para ver quem era, que ele olhou para Jesus lá quando recebia os ensinamentos do Apocalipse, arrebatado, ele também não suportou a clareza, a claridade, aliás, do rosto de Jesus. Então, o que aconteceu com João? Ele inclinou-se, abaixou e beijou os pés de Jesus.
O que aconteceram com os discípulos aí? Caíram com o rosto no chão, mostrando para nós que nós não estamos preparados para algo mais elevado, para algo que foge do nosso contexto de compreensão, de entendimento e de visualização. Tudo é uma lei natural. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo aspectos e isso vai se tornando mais tranquilo e mais sereno para nós. Mas tudo é tempo. Então não adianta imaginar que nós, sendo médiuns, vamos ver espíritos com a clareza que Chico Xavier via. Porque o Chico também não via com a visão do corpo físico, não. Isso ele relata num fato. Está narrado em livro. Uma vez ele foi numa consulta, pode ter até parente aqui desse médico em Rio Preto, que eu sei que ele tem familiares aqui em Rio Preto. Ele foi fazer uma consulta com um médico oftalmologista em São Paulo, chamado Dr. Nadir Safadi. E o Dr. Nadir não tinha entendimento de doutrina espírita, era um médico que atendia, que cuidava das vistas do Chico, um médico extraordinário. E o médico começou a analisar as vistas do Chico, né? E observou que o Chico tinha as vistas físicas praticamente sem condição assim, muito precária. Enxergava muito pouco fisicamente. E ele falou assim para o Chico: "Meu Chico, o senhor vê espírito?" "Vejo." "Me diga uma coisa, tem algum espírito aqui dentro do meu consultório?" O Chico meio acanhado, meio tímido, que era o jeito dele, né? Tem, doutor Nadir, tem. "Mas Chico, como é que o senhor vê espírito com essa vista do senhor?" Aí que ele foi explicar: "Olha, doutor, não vejo os espíritos com a visão da vista física, não. É algo que transcende a isso, vai mais além. Então me diga que espírito que está aqui." Aí o Chico ficou meio sem jeito, que o espírito se identificara. E ele falou assim: esse espírito chama-se Cenobelino de Barros Serra, diz que foi médico oftalmologista em São José do Rio Preto, São Paulo. Ai, meu Deus! Ele foi meu professor na faculdade. Um grande amigo meu. Então, aí nós vamos observando que a visão do Chico já ia além da nossa. Bem além. Porque às vezes nós visualizamos situações que é apenas mediúnica, mas o médium não tem condição de visualizar a questão um pouco mais transcendente, além daquilo. A visão mediúnica dele vai no nível de evolução dele. Então nós precisamos tomar cuidado também com informações mediúnicas, e é nesse aspecto. A gente alerta muito sobre isso. Uma vez um primo meu, numa situação com um amigo, aqui perto de Mendonça, um dia à noite, na beira do mato, surgiu uma lanterna caminhando. Passou 5 metros deles, como se fosse um farolete, com a luz para baixo. E ele via e o companheiro não via. Ele falou: "Você está vendo a luz passando ali? 5 metros de distância, 6 metros. Não estou vendo, mas não é possível, está passando ali." Quer dizer, é uma visão mediúnica do meu primo. O outro não conseguia ver. Isso não quer dizer que o meu primo tenha visão transcendente. Não, é apenas uma visão mediúnica. Transcendendo, a questão de transcender é visão da mente, que é o que nós vamos trabalhar um pouco nesta noite, se der tempo. É algo mais além, mais profundo, né? Então, o ver do Evangelho, né? Então, este ver do Evangelho, que é aquele que vê mais, vê mesmo, né? Olha lá, ó. Porque muitos veem, mas não enxergam quase nada ou nada. Tem muita gente que está vendo, mas não enxerga além daquela visão material, do entendimento do campo mental dele. Então a visão dele fica muito obstruída, muito dificultosa. A visão é muito estreita, não vai além. Lembram-se da passagem lá de Jesus, que nós trabalhamos aqui também, não numa quarta-feira, né, da cura do cego de Betsaida? Quando Jesus
chegou na aldeia e trouxeram-lhe o cego. O que ele fez? Tirou cuspe, né? Cuspiu, aliás, na mão, passou nos olhos do cego e perguntou a ele: o que vês agora? Vejo homens que andam como árvores, quer dizer, vista embaraçada. São os espíritas que estão começando a chegar na casa espírita com pouco entendimento, que ainda entende a doutrina espírita, a nível do processo de evolução e da circunstância que ele está vivenciando naquele momento. Conforme ele vai crescendo em entendimento e evolução, a visão dele vai se clareando. Jesus faz a segunda operação, que poderíamos entender até como um segundo processo reencarnatório. Aí pergunta ele: o que vês além? Olha a diferença da pergunta. Primeiro ele pergunta: o que vês agora? Depois da segunda cirurgia, ele pergunta: o que vês além? Ou o que vês transcendentemente? Agora vejo tudo muito claro. Tudo com normalidade. Processo de evolução mental da criatura. Então vamos caminhando. Vamos lá. Estamos aqui, né? Então, esse olho é capaz de ver transcendentemente, muito para além de uma visão objetiva, lógica. Perceberam? Tem criaturas que vê mesmo. Você está conversando com a criatura e ela está captando o campo mental nosso. O Chico Xavier, a gente estava conversando com ele e ele pegava o nosso fio mental. Visualizava todo o nosso campo mental. Estão percebendo como é que é, gente? É diferente. E nós temos pessoas, companheiros, que vão adquirindo experiência dentro do campo doutrinário, vão desenvolvendo esse processo de evidência interior. Não vem espírito não, mas conversando com as pessoas, analisando o ambiente, eles vão tendo uma visualização mental. Não é visão física que eu estou falando, uma visualização mental do ambiente vibratório e outras circunstâncias até que estão ocorrendo naquele ambiente, né? Então, esse que é o processo. Então, o olho por excelência é a mente na sua essencialidade. Porque a coisa está aprofundando um pouco, perceberam? O olho por excelência é a mente na sua essencialidade, falando além da vista física. Mas a mente naquele seu sentido para além do normal, caminhando para o transcendente. Então, é mais ou menos como nós observamos, embora ainda de natureza muito exterior. Quando um médium, pela sua vidência ou clarividência, dá notícia de um fato, à distância, ainda é o processo de extensão da visão objetiva. Não é por aí ainda. O Honório vai explicando, o Honório de Abreu, né? Nós estamos dizendo é quando o elemento às vezes pega, capta, se identifica e fala. Perceberam? Vai além. O nosso desenvolvimento evolutivo vai nos levar a isso, viu, gente? A todos nós, sem exceção. Esse é o caminho nosso. Desse desenvolvimento, dessa essencialidade, a visão mais profunda da mente. Por que um enxerga mais e outro enxerga menos? O Honório comenta lá. Porque você cooperando com alguém, trabalhando na caridade, e a principal caridade é a caridade interior, depois a gente vai auxiliar o próximo, mas para isso nós temos que nos evangelizarmos, né? Porque a gente tem que tomar cuidado hoje, muito mais que antes, com aquilo que nós falamos para os outros. Temos que tomar um cuidado danado, né? Muito cuidado. Porque quando a gente coopera com alguém, nós vamos ter condições de manifestação verbal. Que você está tentando sensibilizar a acústica, não a visão. Porque tem gente que vai conversar e tenta mostrar a visão do olho do outro, quem ele é. Eu sou simpático, eu sou bonito, eu sou isso, eu conheço doutrina mais que os outros, eu sou mais religioso que todo mundo, eu tenho mais entendimento que todo mundo. Ele está mostrando para o outro visualizar através da visão física quem ele é, o que ele é. Mas o Honório está ensinando outra coisa ali, ó, né? Que nós trabalhando em favor de alguém, nós temos que sensibilizar a acústica.
Porque quando nós pegamos um livro para ler, na verdade nós estamos ouvindo. Já comentei isso aqui. Pegamos o livro, nós começamos a ler, aí nós começamos a entrar na narrativa, é como se o narrador, preste atenção nisso, na verdade, o narrador estivesse falando nos nossos ouvidos, não é? E às vezes nós vamos até formando campo de visualização dentro da nossa mente, dos quadros ao nosso nível de elevação e de entendimento. Se a criatura é mais elevada, ele forma quadros mais bonitos daquela leitura que ele está capacitando-se a entender. Se ele é mais inferiorizado, ele vai formar os quadros dentro do nível de evolução dele. Mas todos nós vamos lendo e formando quadros daquilo que vamos lendo. É como se a gente estivesse vendo. Lendo, mas é como se a gente estivesse vendo. Não é? Por isso que é pelos ouvidos hoje que nós estamos sendo trabalhados pela audição. Para ir desenvolver, porque através da audição, nós vamos comentar lá na frente, nós vamos desenvolvendo a visão. Estão entendendo, gente? Por isso que o estudo é importante na casa espírita, gente, e na casa da gente também. Nós estamos vendo, observando com tanta tristeza, o pessoal do movimento espírita, infelizmente, procurando médiuns, só através de informação mediúnica, quando nós temos todas as informações que nós precisamos nas bases da doutrina espírita, das obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. Eu fiz uma pesquisa há uns 2 anos atrás, com uma situação que eu estava vivenciando, 2 anos atrás, com 10 médiuns de Rio Preto, da região e até de outro estado, que eu fui fazer palestra em outro estado e acabei consultando. E isso era pesquisa mesmo, porque eu sou uma criatura que gosto de ir atrás, de observar aquilo que os médiuns vão... Vou comentar um fato com vocês. Nenhum deles acertou. Dá para acreditar? Todos me deram informação disso, mas nenhum acertou. Aconteceu tudo diferente. Olha que coisa, não estou aqui desmerecendo médiuns, não. Não é isso. Mas quando o médium não consegue transcender, aí fica a nível daquilo que ele está visualizando no nível de formação, de evolução dele. Estão percebendo? Mas vamos lá. Então aqui nós vamos vendo isso, né? Agora, por que é que um vai enxergar mais e outro menos, né? Porque o que está enxergando menos está num piso, num patamar de evolução que tem que ser testado mais ainda para poder valorizar. Então o que está enxergando menos está num piso. E nós vamos trabalhar um pouco desse piso de agora em diante. O significado desse piso, de uma forma interessante, né? Quanta gente tem tudo na mão e não valoriza, só valoriza depois que perde. Estão percebendo? Então, precisamos tomar cuidado com as nossas ações, né? Caminhando. Vamos falar de Noé, da arca. No outro dia nós trabalhamos aqui a questão da arca de Noé, porque a arca de Noé, nós sabemos hoje que a arca não existiu, e nem Noé, são personagens simbólicos, né, no Velho Testamento, né? E que a arca é a elaboração, a construção da nossa casa mental. A arca, vou repetir, a arca é a elaboração, é a construção da nossa casa mental. Estão entendendo? Vamos trabalhar um pouquinho, mas outro dia nós trabalhamos isso com um pouquinho mais de profundidade aí. Acho que foi numa segunda ou terça-feira. Então, nós vamos notar que a elaboração e a estrutura vamos notar que a arca é a elaboração e a estrutura da casa mental. Olha a representatividade simbólica da arca de Noé. Entenderam? Em que nós temos que ficar dentro daqueles limites que a mente desperta e nos permite operar dentro daquela linha de constrangimento. Por que isso? Eu escrevi confinamento lá em cima. Porque o Noé simboliza a seguinte situação: confinado dentro da casa mental dele, e hoje muitos de nós estamos confinados ainda dentro da nossa casa mental, dentro da nossa arca interior.
criaturas que não conseguiram sair ainda daquele sentido lá bem inferiorizado para desabrochar num campo de conhecimento mais amplo. Entenderam? Então, nós temos definição da mente como sendo o campo da consciência desperta. A mente é o campo da consciência desperta. O trabalho de Noé, a representatividade simbólica de Noé, de confinamento dentro da arca, foi para o despertamento da mente. Foi para o despertamento da mente dele. E muitos de nós estamos trabalhando para o despertamento de nossa mente ainda. Querem ver? Vamos ver isso já já, né? É o campo da consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quer dizer, nos permitido operar dentro daquele campo de conhecimento e entendimento que nós adquirimos. Nada além disso. Por isso que se nós formos uma mesa mediúnica, o Dr. Bezerra de Menezes vier se comunicar por nós, fiquemos espertos. Porque ele está acima desse campo de conhecimento nosso. Uma vez um companheiro deu uma informação interessante sobre isso. Uma médium aqui da região começou a receber o Dr. Bezerra e foi consultar um amigo, o Chico Xavier. Aí o Chico falou assim: ô minha filha, o aeroporto daquela cidadezinha é muito pequena para descer um Boeing. Entendeu? Então nós precisamos estar atentos com isso, né? Então ele lançou o corvo com base em quê? No conhecimento que ele tinha adquirido. O corvo, nós lemos aí na passagem lá, nós vamos, na parte da arca, tem um momento em que o Noé lança o corvo e lança a pomba também. Por isso que nós lembramos vocês que a pomba, quando João Batista estava batizando Jesus, o que aconteceu? Uma pomba desceu sobre a cabeça de Jesus. Tem um simbolismo interessante que nós vamos trabalhar um pouco. Porque está ligado com visão e audição. A questão da arca. Né? A questão do corvo, gente, é muito interessante. Noé soltou o corvo, não soltou? O que o corvo faz? Qual que é a função do corvo? Não é de limpeza? Ele sobe, fica visualizando, dando volta, para observar onde tem a sujeira. E o que ele faz depois? Quando encontra o alimento, né? O que ele faz? Vem, se alimenta e limpa o terreno, não é? Isso acontece, o corvo, a função dele, lá mencionado por Noé, na passagem da arca, é da limpeza psíquica nossa, da nossa mente. É como se fosse um corvo que fica ali trabalhando, fazendo a limpeza para que nós vamos estruturando a nossa mente. Conforme nós vamos estudando e melhorando, é o corvo atuando, porque a nossa melhora é o corvo limpando as sujeiras do nosso campo mental, porque nós já estamos nos libertando das inferioridades infelizes que têm arraigadas dentro da nossa mente. Então, a função do corvo é essa, lá do Velho Testamento, né? Então, vamos lá. Quem é Noé em nossos dias? A Noé em nossos dias aqui, ó, aquela figura que se chamava Noé, hoje é o Helder, a Solange, o Fernando, a Lenice, o Eloá, o Abilinho, o Paulo Lara, o Valdir. Todos nós hoje somos Noé. Sabe por quê? Porque a vivência, a passagem de Noé era um final de um ciclo. E nós hoje também estamos num final de ciclo. A Terra não está saindo de provas e expiações para daqui a pouco entrar em mundo de regeneração? É igualzinho à época de Noé. Não tem diferença. O Noé se confinou na arca, até que chegou o momento em que o Senhor chegou nele e disse o quê? Tire a cobertura da arca. Nós vamos chegar lá já já. Vamos só trabalhar isso aqui. Então, uns, ó. E nós estamos o quê? Construindo, uns elaborando a arca, outros já recebendo a chuva por cima, certo?
e outros já tomando providência com o corvo, que é a limpeza, e outros já lançando a pomba. Vocês viram que cada um de nós estamos numa faixa de evolução, num processo diferente uns dos outros. Estão entendendo? Uns ainda estão elaborando a arca no seu campo mental, estão trabalhando o campo mental, estão definindo circunstâncias, estão confinados, presos com aquela ideia assim. Eu falo assim, mas fulano não sai daquilo, né? É sempre aquela ideia, aquele pensamento, não muda uma vírgula. Está confinado no campo mental. Só na próxima encarnação. Não vai ter jeito nessa, vai ser difícil. Né? E a vida inteira foi daquele jeito e não mudou. Quem não conhece pessoas assim? Todos nós conhecemos. Não muda uma vírgula. Não é verdade? Então, outros estão recebendo a chuva por cima. A chuva, o que a água faz? Não é processo de limpeza também já? Já estão se limpando. Outros no processo de providência do corvo que eu disse, limpando a interioridade, né, da mente. E outros já lançando a pomba. Então vamos lá. Vamos ver se eu aqui. Então, vamos pular esse porque senão o tempo não vai dar. Esse aqui também é o mesmo. Vamos lá. Opa, estou voltando aqui, gente, desculpa. Eu tenho que ir para frente, né? Soltou a pomba pela primeira vez. Então ele tirou a cobertura. O que é tirar a cobertura da arca, gente? Da casa mental. A casa mental está coberta por uma nuvem que está tamponando. O que aconteceu com João Evangelista e Pedro, os discípulos de Jesus no Monte Tabor? Quando eles visualizaram aquela figura de Jesus resplandecente, o que aconteceu? Eles não suportaram a luz, uma nuvem então tamponou e eles não viram mais nada. Qual o significado de nuvem? A nuvem, gente, significa os problemas interiores que nós carregamos. As dificuldades dentro do nosso campo de visualização, de audição, aqueles pensamentos que nós vamos criando e vai criando aquela nuvem escura em nosso interior e nós nos vimos assim, aborrecidos, tristes, depressivos, chateados. Então a nuvem é isso. O dilúvio é a mesma coisa. O que era o dilúvio? O dilúvio também é o campo das tempestades interiorizadas dentro de nós. É a mesma coisa, é o mesmo simbolismo. Estão entendendo? Então, a pessoa vê. Às vezes, olha lá, ó, o que ela está imaginando como sendo sublimado não deixa de ser uma exteriorização. Olha, eu estou vendo uma coisa maravilhosa, sublime ou sublimada. Às vezes é apenas uma exteriorização mental da criatura. Estão entendendo? Então, pode ser um plano personalístico, ou pessoal dela, ou dele, né? Então nós temos que ter essa visão. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus 13:16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Estão vendo? Então, você vai. Toda proposta tem resistência, não tem? Quer dizer, toda proposta nossa de crescimento espiritual tem resistência. Eu comento sempre aqui que quanto mais nós adquirimos conhecimento e entendimento, mais aumenta a nossa responsabilidade. Não pensem, os caríssimos irmãos, que nós vamos nos tornarmos espíritos superiores sem preocupação e sem problemas, não. Isso só mais para frente. O mundo de regeneração, nós comentamos numa outra palestra aqui, segundo Santo Agostinho, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é um mundo de descanso, onde o espírito que passou pelo mundo de provas e expiações, cansado das desditas, do processo de evolução, tem momentos ali no mundo de regeneração de uma certa tranquilidade. Mas diz ele também que muitos de nós, não estando prontos para o mundo de regeneração,
vamos ser transportados da Terra a outros mundos de provas e expiações em situação idêntica à que a Terra está passando agora, por despreparo nosso. Foi uma outra palestra que nós fizemos aqui falando dos 10 mandamentos da lei. Correto? Mas que não é o assunto de hoje, né? Então, não deu, desiste. Você viu, está fechado, não é hora ainda, aguardemos. O que aconteceu com a pomba? Deixa eu explicar a questão da pomba, senão nós não vamos entender isso aí. A pomba, ele soltou a pomba, abriu a janela. O que é abrir a janela? Abriu a janela da casa mental. Ele não estava confinado? Abriu a janela, se abriu uma perspectiva nova. Não é isso? Estava lá fechado, não estava? Aí ele soltou a pomba foi. Não achou o piso, que nós comentamos sobre o piso ali atrás, e voltou. Perceberam? Então nós estamos com um problema sério. Vamos fazer prece, oramos, e vai no centro, põe em vibração, e todo mundo ajuda, e a coisa não rola, melhora. É a pomba que foi e voltou, não achou piso. Então o Norte está explicando ali, ó, o que ele está dizendo? Tem resistência, não tem? O que a gente tem que fazer? Insiste? Não deu? Insiste? Viu que está fechado? Não é hora ainda. Continua orando, não desanima não. Aí o que faz? Aguardemos. Eu continuo nutrindo, estou com confiança, não perde a fé, não perde a confiança não. Tá? Mas sente que não é para agora. Então vai aguardar um momento oportuno de novo. Quem aqui já não passou por essa experiência? Ora, pede e a coisa não vai. Não é? Aí, ó. É preciso ter paciência e aguardar o tempo. Foi a pomba que foi, não encontrou piso e voltou. A hora que a nossa prece encontrar piso, isso vai depender um pouco do nosso processo de evolução, porque o piso nós temos que criar dentro do nosso campo mental, as coisas vão se diluindo e se ajeitando. Né? Então ele vai. Quando a gente começa a trabalhar desta maneira, nós notamos que ficamos muito mais vinculados com os ditames superiores, perceberam? Tendo paciência. A prece foi, não deu resultado, voltou. Foi de novo, não deu. Vamos aguardar o tempo, aguardar um pouco, tá? Através dos espíritos amigos, que acabam aproveitando as nossas melhores possibilidades operacionais, né? Então vamos lá. Soltou a pomba pela segunda vez. Ela foi e voltou com o quê? Um raminho de oliveira no bico. Qual que é o símbolo da oliveira? Da iluminação. Não é verdade? Da luz. Porque a oliveira não fornecia antigamente o combustível para que acendessem as tochas em Roma, Jerusalém e outras cidades. Por isso a oliveira é o simbolismo da luz. Né? Então, as pessoas às vezes, o que ela está imaginando como sendo sublimado, não deixa de ser uma exterior... Ah, não, isso aqui deixa eu passar para o outro. Estou voltando para trás. A pomba, a segunda... Cadê a segunda aqui? Bom, nós comentamos da segunda, vamos adiante. O batismo de Jesus, por exemplo. A pomba sobre a cabeça de Jesus do batismo. Este é o meu filho amado. Aí ele ouve, né? E ele trouxe soluções. João Batista, não é? Diz, agora é preciso que tenha piso. Porque o piso define o local, a tangibilidade, a firmeza, para se levar à frente o ideal perfeito. Então nós temos que nos estruturarmos num piso interior, com bases sólidas, através dos estudos que nós vamos realizando e trabalhando o nosso interior, entendendo e colocando em prática o que estamos aprendendo. Entenderam? É por aí que nós vamos caminhando. Então o que a pomba faz? Ela que traz a coisa nova. Ela não foi lá e trouxe o raminho da oliveira? Não é verdade? O crescimento espiritual nosso é interessante. O Honório Abreu conta um fato interessante. Uma entidade, um espírito, assim, daqueles bem trabalhadores ali, lá no norte de Minas Gerais, naquelas épocas, bem lá atrás. E esse espírito, ele foi colocado para ajudar um grupo de tropeiros, porque na época não tinha caminhão, não tinha carro, ajudar um grupo de tropeiros que faziam cargas lá para o norte de Minas Gerais. Tudo em cima dos burros e das mulas. E o espírito tinha o seguinte compromisso: tomar conta dos burros e das mulas a nível de plano espiritual. Não permitir que as mulas e os burros fossem picados por cobras.
não permitir que as burras e os mulos caíssem em buracos. E esse era o trabalho dele. O que ele tinha com ele? Ele só via burro e mula na frente. Só enxergava bula e murro. Nós não estamos trabalhando visão e audição, olha que coisa interessante. Um certo dia, os tropeiros pararam para fazer um almoço. E uma menina, meia mocinha, que morava nas proximidades, viu que eles estavam carregando naquele dia uma carga de rapadura. E ela ficou com vontade de comer um pedacinho de rapadura. E chegou nos tropeiros e pediu um pedacinho de rapadura. Os tropeiros negaram. E o espírito disse que gostou da cara da menina, gostou do jeito dela, ficou com dó dela, porque eles não deram a rapadura para ela. E ele falou assim, também eu não vou deixar eles acender o fogo. E ele utilizou-se de fluidos físicos, fluidos vitais dos tropeiros, e eles iam acender a lenha para fazer o fogaréu, para fazer o almoço, e ele enchia os pulmões, assoprava e apagava tudo. Aí alguém falou assim, se der um pedacinho de rapadura para a menina, o fogo vai acender. Aí um tropeiro foi lá e trouxe a menina, deram um pedacinho de rapadura para ela e conseguiram acender o fogo. Prestemos atenção no detalhe da passagem. Quando ele se simpatizou com a menina, porque não disse ali atrás que ele só enxergava burros e mulas, que era a função dele, perceberam? Só enxergava burros e mulas. No momento em que ele enxergou a menina com mais profundidade, desenvolvendo um mínimo de amor no coração, que ele se sensibilizou com a menina, chegou um espírito naquele momento e falou para ele, agora você não vai mais ficar aqui. Vou te levar para outro trabalho um pouquinho mais elevado. Estão vendo como é que funciona o nosso processo de evolução, de crescimento? E nós estamos todos nessas circunstâncias aqui, todos nós. A cada momento que nós visualizamos as coisas com um pouquinho mais de amor, o Espírito fala, olha, esse realmente já não está mais naquela circunstância, naquela situação. Vamos trazer ele um pouco para cá. Bom, levaram o Espírito, e tinha um amigo do Honório, lá em Belo Horizonte, chamado Leão. E ele tinha uma sessão mediúnica. E diz que o Leão dialogava com os espíritos e falava assim, vai para a porta que tem um espírito ali que vai te levar. Era o tal do espírito que cuidava das tropas de burro lá. Foi colocado lá na porta do lado de fora. E o Leão dialogava, vai para a porta e falava, vai te levar. Aí vinha outro espírito. Toda semana mandava para a porta. O espírito ficava do lado de fora e encaminhava, transportava os espíritos para alguma região do plano espiritual aqui bem terra a terra, né? Igual aqueles postos de socorro que o André Luiz narra. Um dia, o espírito se comunica. Aí ele conta essa história e diz assim para o seu Leão. E o espírito chegou e disse, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Você vai trabalhar lá na porta. E ele estava trabalhando, quer dizer, teve um progresso. Né? Foi elevado de cargo por causa de um leve sentimento de amor. Para encerrar nossa conversa, o que é visualização? Vocês se lembram quem estudou o livro Viagens, acho que é Viagens no Além, em que o espírito, também deve ter até parente aqui talvez, do William José Galhardi, um jovem de 16 para 17 anos que desencarnou nas águas do Rio Turvo, naquele acidente de 1960, que desencarnaram 59 estudantes. E o espírito era de família espírita. Então ele narra todas as circunstâncias do acidente dentro da água. Ele narra que quando o ônibus afundou, que ele percebeu que não havia mais possibilidade de vida, ele orou e percebeu que magnetizaram-no e ele não viu mais nada. Mas ele narra antes que muitos companheiros começaram a se agarrar a ele, desesperados. Mas ele teve tranquilidade.
O que ele diz na mensagem por intermédio de Chico Xavier depois? A mensagem é longa, um trechinho ele fala assim, porque a visão do espírito aí é interessantíssima, né? Ele diz assim, ó, para a dona Valquíria, mãe dele. Mamãe, o meu desencarne foi tranquilo, não tive problemas. É como se ele dissesse assim, né, Paulo? Ó, tirei de letra. Tirei de letra. Não tive problema nenhum. Agora, mãe, muito educadamente, né? Quando a senhora chama pensando como é que ocorreu o acidente, eu me vejo asfixiado de novo no momento do acidente. Então, ainda bem que veio a mensagem do Chico e ajudou a mãe que tinha conhecido, mas não é fácil para a mãe, né? Passar por uma situação. Ela já é desencarnada, a dona Valquíria, né? Passar por uma situação dessa, não é? Mas é que para nós precisamos ir entendendo e compreendendo que nós precisamos ajudar os desencarnados. Isso é transcendência do nosso campo mental, transcender a nossa visualização mental a respeito dos fatos. É como o caso daquele jovem do livro, se não me engano, um pequeno morto, um pequeno jovem morto do Chico, não me recordo bem o nome. Um meninão desencarnou e ele desencarnou com um problema sério de garganta. No plano espiritual, o médico chegou para tratar dele e ele disse que acontecia o seguinte com ele. Quando a mãe dele, todo momento que a mãe dele reclamava do desencarne dele, a dor de garganta lá piorava. Como é que foi o tratamento do médico? Ele não deu remédio para ele no plano espiritual. Ele perguntou assim, começou perguntando assim: o que você gostava de fazer lá na Terra? O que você queria ser quando crescesse, quando ficasse moço? Ah, eu queria ser piloto de avião. Aí o médico achou a brecha para conversar. Foi conversando dentro da pilotagem de avião, disso, daquilo. Médico, espírito muito experiente, e a dor dele, de garganta dele foi desaparecendo, melhorando, ele estava quase bom. Olha o tratamento, como é que foi feito. Tudo isso é visualização que transcende o nosso campo visual material. A gente, quando vai trabalhar com uma criatura, tem que procurar trabalhar aspectos que possam tirar ela daquele confinamento da arca, como Noé se encontrava. Porque tem muita gente confinada na arca, que é a mente. A arca é mente, aprendamos isso. Muita gente confinada dentro dessa mente, preso ali. E nós precisamos ir trabalhando com muito respeito e muito cuidado dentro disso. Para encerrar, que nós estamos passando a hora, nós temos visto muitos casos de pessoas trabalhando com uma irresponsabilidade sem tamanho, incentivando pessoas no campo da separação. Larga, a vida é tão boa, deixa de bobagem, larga esse fulano, larga aquela fulana, vai viver a vida, está muito comum. Olha bem como a gente não deve fazer isso, porque nós não somos Deus na Terra. A responsabilidade que a gente assume. Emmanuel comenta uma mensagem sobre o divórcio, que são referências que Jesus faz a respeito disso. Olha bem. O mestre explica sabiamente que a instituição do divórcio não precedia da esfera de influenciação divina. Pegaram? O divórcio não precede, né? Perdi aqui. Que o divórcio não procedia da esfera de influenciação divina, mas sim da dureza dos corações humanos. Quer isso dizer que o divórcio é uma providência oriunda da maldade, a fim de que a maldade não destrua de todo. Porque defendia, pelos argumentos de juízes e sociólogos, a medida cristãmente considerada, melhor defendida, aliás, pelos argumentos de juízes e sociólogos, a medida cristãmente considerada não pode passar disso. Esse ou aquele cônjuge movimenta o processo separacionista, que movimenta o processo separacionista, justificando a atitude com a alegação de que procura evitar o pior,
Entretanto, isso não constitui senão trama individual, quando não representa insanidade criminosa. O casal que procura semelhante recurso não faz mais que adiar o resgate de um débito, agravando os esforços do pagamento pelas suas noções de irresponsabilidade. Desdenha-se a possibilidade de hoje, mas não se poderá fugir às imposições de amanhã. O marido grosseiro ou a esposa ignorante são também campos de trabalho do Senhor, além dos laços poderosos do passado que a união conjugal evidencia. Muita gente busca essa válvula para escapar da experiência útil, entregando-se à variedade viciosa. Mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não mais que caminhar ao encontro de seus efeitos perniciosos. Os que se encontram em trânsito na animalidade para a espiritualidade devem meditar a lição de Jesus, abandonando a preocupação de meros caçadores de prazer. Então nós vamos entendendo aí, para encerrar, né? Que não cabe a gente ficar incentivando essas coisas, não. Vamos tomar muito cuidado com isso, porque isso não é responsabilidade que nós possamos levar no nosso campo consciencial. Nós estamos comentando isso porque tem acontecido demais. Muita gente tem nos procurado comentando essas situações. É uma pena. Outro dia um médium de uma instituição considerada espírita aconselhou uma parente minha a se separar. Essa irresponsabilidade nós não podemos carregar nas costas, porque nós não somos deuses na Terra, ou Deus. Nós somos espíritos em evolução e precisamos respeitar os nossos irmãos, porque é decisão de cada um. Tomemos muito cuidado, porque nós estamos nesse trabalho de elaboração da nossa casa mental. E precisamos visualizar Jesus através dos estudos das obras básicas de Kardec e das obras de Chico Xavier. Aí nós vamos começar a entender e visualizar o Cristo de uma forma diferente. Muito obrigado pela paciência de todos vocês nesta noite. Queridos, eis aí a colaboração do nosso querido Valdir, um complexo tema da transfiguração no Tabor, deixando, acho que absolutamente claro para todos nós, né, Valdir, para mim pelo menos, como nós enxergamos mal, ouvimos mal, e enxergando mal, ouvindo mal, a gente compreende pouco. Razão pela qual a gente precisa estudar muito, né, para poder compreender todo esse complexo de simbolismos e alegorias contidas nessas passagens bíblicas. Vamos então harmonizar os nossos corações ao som da música do Alcides, nos preparando para o passe da noite e depois retornarmos para as vibrações finais da nossa prece de encerramento.